Oi, amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Amanhecer na Colheita, este livro que está mega hypado nas bookredes, principalmente no Twitter e no Instagram. E se você não sabe do que eu tô falando, amor, sai da caverna, porque assim, não se fala em outra coisa sem ser esse livro. Eu tô muito feliz de estar vendo os Jogos Vorazes tão em alta, tão comentado, principalmente ultimamente, né, com esse cenário político que estamos vivendo, que é um completo caos. Eu tava com bastante ansiedade pra ler esse livro. Eu tentei segurar o máximo que dava, mas eu não consegui. Eu li bem rápido. Eu li, acho que uma semana depois do lançamento. Eu tentei me controlar pra ler um pouco mais pra frente, porque eu não queria acabar logo com esse universo. Eu queria, sabe, ainda ter mais um livro, mais alguma coisa, porque eu não queria me despedir disso. Assim, eu acredito que a Suzane não vai escrever mais nada. Depois de ter lido esse livro, eu senti que esse foi meio que o desfecho perfeito pra tudo, sabe? Fechou o arco completo da série. Se ela quisesse fazer, né, se ela tá precisando, sei lá, trocar um piso da cozinha, assim, ela pode estar fazendo outro livro que a gente vai estar adorando com certeza, mas tudo já tá muito fechadinho, já tá muito bem fechado, então eu não vejo a necessidade de outro livro em si. Mas, por que, né, que eu estou sentindo isso? Porque, cara, o livro foi um super fanservice, gente. O livro, ele serve tudo que a gente quer aqui, ó, de bandeja, tá? Na nossa boquinha aqui. E isso foi uma coisa que me deixou feliz, por um lado, porque eu não imaginava o que poderia vir. Eu fiquei muito surpresa quando eu li A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Foi um livro que me surpreendeu muito. Eu li esse ano também, inclusive. Cara, naquele livro eu já achei, assim, que a Suzane tinha se reinventado, sabe? Como autora, como tudo, assim, como até criadora de universos e personagens, porque eu não conseguia imaginar o Snow de nenhum daqueles cenários. E ter acompanhado um pouco, né, a criação do Snow foi muito importante, principalmente para chegar onde nós estamos agora. Perguntaram, né, se eu precisava ler o livro do Snow primeiro, antes do Amanhecer na Colheita. Sim, precisa. Porque tem, como eu falei, né, muito fanservice e tem muitas coisas que são mencionadas em A Cantiga dos Pássaros e Serpentes que retornam, né, neste novo livro. Então é legal você ter esse conhecimento, sim. Como que pode, né? Eu continuo achando que ela se reinventou, eu continuo achando que ela foi a mais, assim, eu não conheço muitos universos de sagas, assim, que sejam tão bem fechados. Esse aqui me surpreendeu. E eu vi algumas pessoas criticando, falando que não fazia sentido, ela tava lançando desse jeito. Mas eu ouvi outras pessoas falando que a Suzane só lançou o livro do Haymitch por conta do hype que o Snow tava tomando, né? Ele tava sendo que querido, assim, pelas pessoas das bookredes, sendo que, tipo assim, ele é um puta de um vilão, sabe? Ele é um escroto, ele é um ditador terrível. Falam, né, as boas línguas que esse livro veio por conta disso, né, pra mostrar que o Snow realmente não é uma boa pessoa, ele não é esse queridinho que as bookredes estavam taxando ele. E nesse livro fica bem claro, né, ele já tá como presidente, ele já é aquele cara bem malvado, ele já mata as pessoas mesmo, e nesse livro fica muito mais escrachado. Nos Jogos Vorazes, a gente conhece um pouco do Snow, a gente sabe o que ele é, né, como ele mata as pessoas, a gente vai entendendo isso ao longo dos livros. No Amanhecer da Colheita, é isso, tipo, a gente vê o Snow da sua forma mais bruta, assim, mais cruel. Matando mesmo, dando veneno mesmo, matando familiares mesmo. E é isso, sabe? Eu não imaginava que fosse ser tão forte, eu não imaginava que fosse me impactar tanto. Apesar de ter muito fanservice, apesar de ter muita desgraça. E a gente meio que já sabe, né, como que o Haymitch ganha os jogos da edição dele, porque isso aparece em chamas, se eu não me engano. Mas assim, gente, eu não esperava que fosse acontecer tudo aquilo, sabe? É um livro muito horroroso, é um livro muito tenebroso. E o livro é muito cruel, sabe? Ele mostra a sociedade mesmo, como que funciona, como as pessoas da capital se comportavam naquele período, como que estava tudo sendo feito, como que tudo é uma armação também, como a propaganda, se ela for bem feita, ela consegue sim te alienar. Então, assim, cara, mensagem mais direta possível sobre o nosso cenário atual político, eu não consigo imaginar, sabe? Outra, assim. Então, isso foi um livro também que me deixou muito reflexiva nesse ponto, sabe? Principalmente porque eu estudo publicidade e propaganda, né? Ver como que a propaganda pode destruir a vida de uma pessoa ou torná-la a queridinha da temporada, sabe? Tipo, isso é muito surreal, gente. Isso é muito doido. A gente estuda isso, a gente vê isso acontecendo, né? Principalmente na nossa carreira, nas nossas coisas, no nosso cotidiano. Só que quando a gente pega um cenário daquele onde os jovens estão sendo enviados para morrer e aquilo tudo vira um circo, vira um entretenimento. E é isso, sabe? Cara, isso é muito surreal. E é muito esquisito também quando a gente compara
quando era os Jogos Vorazes, quando o Snow começou, quando é agora, sabe? Tipo assim, as coisas tomaram proporções gigantescas e é surreal. Também tem muito personagem que já é conhecido dos outros livros e isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não peguei spoiler de nada. Eu tentei adiar mais a leitura, só que como estavam as pessoas começando a soltar um pouco de spoiler, eu fiquei com medo, então eu comecei a ler rápido por isso. Eu não imaginava que fosse acontecer nada daquilo que acontecia, eu não imaginava quem seriam aqueles participantes dos jogos, eu não imaginava as pessoas que estariam por trás, a família do Remit também eu não conhecia. Até a história de como ele foi parar nos Jogos Vorazes também foge muito do usual, então assim, eu fiquei muito impressionada em como a Suzanne Collins conseguiu trazer tudo isso, sabe, de novo, como ela conseguiu causar esse impacto. O livro, ele se fechou de uma forma muito redondinha no meu ponto de vista, principalmente com o epílogo que, tipo assim, é incrível, que me tirou boas lágrimas. Sério, o epílogo me deixou muito triste. Então, eu realmente fiquei pensando, sabe, em como tudo foi feito e como não há necessidade de ter outro livro. E a escrita da Suzanne também me surpreendeu bem, tipo, muito, muito, muito. Em A Cantiga dos Pássaros e Serpentes já tinha me surpreendido, apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, né? Me surpreendeu bastante. Eu fiquei, tipo, ok, não foi arrastado. Mas ainda tava com medo de Amanhecer na Colheita. Quando eu vi que era em primeira pessoa de novo, eu pensei que seria difícil de engolir. Porque Os Jogos Vorazes, apesar de ser um livro fácil, um livro dinâmico, eu sinto que é um livro arrastado. Eu sinto que todos os livros são um pouco arrastados, assim. Na verdade, eu acho que o único que eu não achei arrastado foi o Em Chamas, que foi tudo muito dinâmico, assim. Apesar de acontecer muita coisa, né, fora da arena e tudo mais, é um livro bem dinâmico. E eu tava com muito medo desse livro ser mais arrastado e eu tava apreensiva, porque eu não gosto tanto, assim, da escrita da Suzanne. Mas, novamente, eu acho que ela se reinventou com o livro do Snow e eu acho que ela conseguiu manter esse nível. Ela conseguiu, se não até melhorar, sabe? Eu li, gente, assim, em uma velocidade que eu não lia outro livro, assim, em muitos, muitos meses. Então eu fiquei muito, muito feliz de ter voltado pra esse universo, pra ter conhecido esses personagens mais novos, né, suas origens. Eu acho que isso é um spoiler, né, que eu vou estar dando, mas assim, todos os personagens, né, os principais, assim, das franquias aparecem nesse livro. Então, cara, é babadeiro, sabe? É babadeiro demais. E estão rolando algumas especulações, né, sobre um possível elenco para o filme. Sinceramente, todo o elenco que foi cotado pelo Twitter até agora tá fenomenal. E eu não sei se essas pessoas que estão sendo cotadas, se são verdadeiras ou só é surto do Twitter. Mas assim, se forem verdadeiras, gente, sério, vai emocionar, tá? Vai emocionar demais. Acho, né, a minha opinião, eu acho que também vai ser um filme que vai seguir o mesmo ritmo de A Cantiga de Pássaros e Serpentes, uma coisa meio musical, porque ainda assim tem muita música, é uma coisa muito presente no livro. Então, principalmente, né, pelo que se seguiu, né, pelos personagens que são citados, né, que aparecem em outros livros, parece que vai estar seguindo esse mesmo rumo, assim. Então, eu gosto, então não é algo que me desagrada. Então, eu tô bem ansiosa, bem feliz. E eu realmente, eu acho que fechou, pela milionésima vez, eu acho que fechou perfeitamente. E eu acredito que foi por isso que ela fez o que fez, sabe? Eu acho que foi por isso que ela fez o fanservice que ela fez, de entregar tudo assim de bandeja, que é tudo que a gente pedia. E por isso eu acho que não vai ter outro livro. Eu gostaria sim que tivesse um livro do Finnick, né? Cara, eu gostaria que tivesse um livro de cada personagem ali, porque eu amo todo esse universo. Eu gosto muito das histórias de todos de origens, assim, dos personagens e tudo mais. Então eu gostaria muito que tivesse. Mas em específico do Finnick, né? Todo mundo quer um livro do Finnick. Mas, assim, o Finnick, ele ganhou jogos muito novo, né? Acho que ele tinha o quê? 14 anos quando ele ganhou. E também tem a parte de abuso e tudo mais. Então, eu acredito que não teria o livro dele. Eu acredito que a Suzanne não vai escrever sobre isso, até porque, né, gente, é um assunto muito pesado. É um assunto que não há necessidade de ser abordado, pelo menos nesse momento, eu acredito. E eu não sei como ela iria conduzir esses acontecimentos no livro, a menos que ela não falasse sobre isso, né? E eu sei que tem diversos autores, né, que falam sobre esses assuntos, tipo, não de uma forma tranquila, porque isso não é um assunto tranquilo, mas conseguem encaixar nas histórias, mas eu não consigo pensar na Suzanne Collins escrevendo isso a respeito do Finnick, sabe? Porque isso, sabe, pra quê? Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu não sei, pode ser que ela escreva sobre a parte dos jogos dele, quando ele ganha e vai pra capital e tudo mais, até ele chegar
onde ele, né, nesse momento dele que ele conhece a Katniss e tudo mais, como ele começa a fazer parte, né, da rebelião. Eu não sei se iria acontecer, mas, assim, seria interessante se acontecesse. A gente teria mais um deslumbre, assim, sobre o que é a capital de fato, sobre o que acontecia mesmo com as pessoas lá. Como não há vitória após os jogos, então eu acho que seria interessante, mas eu não acho que isso vai acontecer nesse momento. É um livro muito gostoso, eu acho que todo mundo, né, que é fã desse universo vai sim gostar, vai sim deitar, principalmente porque é isso, ele é muito bem feito, emocionante de ler mesmo. Então, eu acredito que é o livro, assim, perfeito, é a finalização perfeita pra série perfeita. E eu já falei que eu não gosto da Esperança, né, mas assim, ela conseguiu se redimir, tá? Porque esses 2 últimos lançamentos foram, assim, pedrada. Até o próximo vídeo. Tchau!